Gente, das coisas mais malucas que acontecem quando eu reviro os meus documentos antigos, tá o sentimento que eu tenho quando eu olho para esses boletos amarelados. Cada um deles representa um mês de estudo para que eu pudesse estar aqui hoje falando com vocês como um comunicador de formação. Pois é, são todas as mensalidades da minha faculdade. Normalmente eu já teria jogado fora documentos tão antigos. Do ponto de vista de utilidade prática, eles já não me servem para absolutamente mais nada. Mas do ponto de vista de olhar para trás e recapitular a minha carreira com saudosismo, para isso eles me servem muito. Essa papelada tem pagamentos feitos ao longo de 7 longos anos. 4 de faculdade e mais 3 que eu levei pagando ainda depois de formado. É que eu me formei usando um tipo de financiamento que a própria faculdade oferecia na época. Eu deixava de pagar até 40% da mensalidade enquanto estava estudando, para depois de formado, pagar de volta 40% da mensalidade vigente daquele ano. Os juros que eu pagava vinham em forma do aumento da mensalidade como um todo. Era o sistema que a própria facu oferecia para quem não conseguia pagar a mensalidade inteira. Ou seja, se no rolê estudante paga meia, eu, estudante que era, pagava pouco mais do que isso, 60% do custo do curso. E deu certo. Isso foi comecinho dos anos 2000. Naquela época, estudante duro que nem eu até tinha algumas alternativas de financiamento estudantil pelo governo. O FIES tinha acabado de ser criado, mas era difícil de conseguir, a burocracia era enorme e os juros ainda eram super altos. E assim foi até 2010. Há 12 anos, essa história começou a mudar e mudar drasticamente. Foi quando os juros pularam do penhasco, saíram de 9% para pouco mais de 3%. Em 3 anos, mais de 1.100.000 pessoas entraram na universidade pelo programa. E se tinha tanta gente a mais querendo estudar, tinha que ter muito mais carteira à disposição. Aí, o que a gente viu nesse período foi um estouro da quantidade de novas universidades e grupos de educação e o aumento e fortalecimento de quem já estava no jogo de educar. De 2010 até agora, praticamente 110 incríveis bilhões de reais educadamente foram do bolso do governo para a carteira das universidades e grupos de ensino. A época de ouro deu os primeiros indícios de que ia começar a minguar em 2015, quando a taxa de juros subiu para 6,5%, mais que dobrou. Mesmo assim, ainda bem mais baixa do que no começo do programa no fim dos anos 90. Depois, o FIES viu um monte de mudanças, uma atrás da outra, e hoje a quantidade de gente que entra na faculdade pelo programa por ano é 1/4 do que era no auge. E tem um motivo que interfere nessa história. Uma parte não desprezível dessa molecada que está chegando agora, na idade de entrar na faculdade, e já não vê mais o diploma com os olhos brilhando como quem veio antes via. Para muitos deles, talvez faça mais sentido fazer vários cursos técnicos mais curtos, talvez faça mais sentido aprender na prática, sem teorizar muito a carreira. Enfim, não dá para saber exatamente o que está passando na cabeça deles, mas os números dizem que a realidade da educação no Brasil hoje mudou demais. Falando desse jeito, você pode até pensar que o mercado de educação tá terrível, mas definitivamente não é o que eu tô querendo dizer, tá? Acredite ou não, mas hoje o setor tem números que ignoraram totalmente a pandemia. Num período em que o total de empresas do país caiu quase 7%, o mercado de educação engordou quase 40%. Num tempo em que celular virou sala de aula, inclusive com aulas gravadas, com sessão tirar dúvida por chamada de vídeo e de muito mais coisa para chegar. E tudo isso deixa ainda mais específica a experiência de lembrar dos meus tempos em que curso de faculdade se fazia na sala de aula, sem smartphone, e mensalidade era um negócio que se pagava no caixa do banco com comprovante grampeado no papel. Dito tudo isso, eu só consigo chegar em 2 conclusões. Primeira, eu tô ficando velho. E segunda, o business já tá no ar. Oi, alunos! Não, oi, gente, né? Eu costumo falar oi, gente, mas a gente tá muito mais pra oi, classe! Oi, turma! Porque o assunto hoje é educação do ponto de vista muito dos negócios, né, Naká? Sim, porque esse é um setor que cresceu muito ao longo dos últimos anos, envolve valores bilionários, as empresas estão na Bolsa de Valores e tem muito investidor de olho para ver se esse daqui é o melhor assento para botar o dinheiro. E aí tem muita gente que fica se questionando o que está acontecendo com esse mercado, porque os números estão meio malucos. Quando a gente dá uma olhada, por exemplo, em ensino à distância, que aliás era uma coisa que antigamente rolava um certo preconceito. Bastante. Né? A galera falava, eu tenho aqui meu diploma da universidade XYZ, que eu fiz à distância. Pô, como assim à distância? Você não foi para a sala de aula? Esse negócio mudou completamente. E hoje,
Quando a gente olha para ensino à distância, para o famoso EAD, a gente tem quase 95% dos estudantes em universidades privadas nessa modalidade, ou seja, os grandes grupos estão de olho nessa história, estão realmente ajustando muitos dos cursos, muitas das matrículas para esse tipo de ensino, muito por causa da pandemia, lógico. Sim, porque a pandemia deixou todo mundo em casa, as salas de aula como essa daqui estiveram vazias e a tecnologia acabou acelerando esse processo da educação à distância. Em 2020, quase 27% das matrículas do ensino superior já foram em EAD. Ou seja, é mais de um quarto, né? A cada 4 matrículas, pelo menos uma ali, no mínimo uma, já está para EAD. Um pouco antes da pandemia, em 2019, isso aí não chegava a 20%. A gente teve um aumento de share, de fatia desse mercado muito grande. No business de hoje, a gente vai dar uma olhada em todas essas mudanças e responder a pergunta que a gente sempre gosta de responder por aqui. Tem dinheiro na mesa? Ou melhor, tem dinheiro na carteira? Vamos tentar entender um pouco melhor essa história. Existem em todo o planeta programas de financiamento estudantil. Mas aqui no Brasil, a gente teve 2 grandes iniciativas que conseguiram mudar a estrutura do ensino privado nas últimas décadas. Eu começo falando do FIES, que surgiu em 1999. Esse é um programa clássico de financiamento ao aluno. Nesse tipo de operação, o governo ou um banco com apoio público financia as mensalidades, que no futuro precisam ser pagas, normalmente com juro. Ou seja, esse dinheiro precisa ser devolvido ao governo. O FIES já atendeu 3.400.000 estudantes. Em dezembro de 2019, antes da pandemia, portanto, o FIES tinha 700.000 ex-alunos, ou 47% dos contratos inadimplentes. Depois da pandemia, essa porcentagem aumentou e o calote chegou a 51,7%. somando 9 bilhões de reais em parcelas não pagas. Mas o Brasil teve outro programa de acesso à educação superior que gerou ainda mais impacto no ensino privado. Eu estou falando do ProUni. O programa Universidade para Todos foi criado em 2004 e já começou com força, com a oferta de bolsas de estudo integrais ou parciais para alunos de baixa renda em instituições privadas. E ele funciona com uma diferença importantíssima. O aluno não precisa devolver o dinheiro ao governo. Os valores relacionados ao programa são transferidos às universidades como uma compensação por tributos federais. E assim, o ProUni bancou milhares de alunos carentes em instituições privadas. O fato é que juntos, FIES e ProUni foram o pano de fundo para o nascimento dos grandes grupos de educação privada no Brasil. Ao longo dos últimos anos, foi comum ouvir no noticiário notícias sobre aquisições de faculdades por valores milionários. E assim nasceram os grupos gigantescos que existem até hoje. Tanto que hoje, as 5 empresas listadas na Bolsa e que são do setor educacional têm valor de mercado na casa dos bilhões de reais. E dessas 5, só uma abrange o ensino básico. Por isso a gente vai conversar com Eduardo Teche, que é sócio da EY Parthenon aqui no Brasil e que vai conversar com a gente sobre o futuro da educação. Para onde ela está indo, Eduardo? Bom, obrigado pelo convite. A gente, de fato, fez um exercício de futurologia, de olhar lá na frente, 2030, o que será que acontece com a educação? E aí, para fazer esse exercício, porque o mundo é muito incerto, a gente escolheu olhar 4 grandes incertezas. E a primeira é a provocação de o que acontece se o ensino passar a ser de graça, o ensino superior passar a ser de graça. Se a gente puder consumir todo o conteúdo do mundo e sair com uma graduação de ensino superior. Isso não está tão longe de acontecer em função da digitalização. O custo de entregar o ensino caiu brutalmente nos últimos anos em função do digital. Então, esse é um ponto para a gente começar a pensar quando a gente muda do conteúdo como sendo a grande coisa, o grande ativo das instituições de ensino superior, para ser a transferência de conhecimento, o aprendizado e a empregabilidade. Acho que esse é um ponto para a gente considerar de como vai ser o setor no futuro. O segundo ponto tem a ver com outro pedaço do que é a base, o ativo importante das instituições, que é as credenciais. Um dos motivos pelos quais nós todos fizemos
ensino superior foi para ter o diploma, para ter o tão almejado dia ali da formatura. Tem um terceiro ponto que eu já referenciei no primeiro, que é o ensino superior serve para nos transformar como pessoas em diversos aspectos da nossa vida, da nossa formação. Mas um deles certamente é ajudar a gente a arrumar um emprego. Vai ser crucial para as instituições se diferenciarem umas das outras segundo a empregabilidade. E para encerrar, acho que tem um quarto vetor interessante sobre como talvez o mundo do ensino mude, que é hoje o nosso processo de decisão sobre qual instituição seguir tem muito a ver com aspectos regionais. Mas e se o mundo inteiro fosse a sua universidade? E se você pudesse fazer parte dos créditos aqui, parte dos créditos nos Estados Unidos, parte dos créditos na Índia? Se tivesse uma única credencial que te mostrasse isso, a gente resolveria um problema monumental do mundo de balanço de oferta-demanda de ensino superior e reconfiguraria o setor de verdade. Então, enfim, são 4 vetores, talvez, que podem, às vezes, parecer muito longe, mas as coisas vão devagar até que elas começam a acontecer muito rápido. E se a gente observar o que aconteceu na educação superior ao longo dos últimos anos, houve um fenômeno ali do crescimento das grandes instituições privadas e que, curiosamente, oferecem o oposto, exatamente o oposto desses 4 pontos. É possível continuar com a educação privada nesses moldes que a gente tem hoje aqui no Brasil? Esse negócio é perene ou ele vai acabar? Esse negócio vai continuar. E eu acho que é importante, quando a gente fala de ensino privado no país, ensino superior, a gente tem, no mínimo, 3 realidades muito distintas, que são as empresas que têm uma grande exposição ao mercado mais de massa, que os alunos, tipicamente, estão fazendo ensino superior ao mesmo tempo que trabalham e que dependem do trabalho para pagar isso. Tem um outro universo, dentro ainda das instituições privadas, que são os cursos em que o presencial é muito mais importante, que você tem mensalidades mais altas. E, por fim, tem a realidade do ensino superior das instituições que, talvez na nossa época, eram as instituições de mais prestígio, as instituições superiores públicas e algumas instituições privadas. Curiosamente, no processo de transformação digital, o primeiro grupo está muito à frente do último grupo que eu falei. O grupo das instituições de massa acompanhou muito mais rapidamente as transformações do que das instituições de prestígio. Eu queria te ouvir, Eduardo, sobre o processo de consolidação que aconteceu no mercado de educação superior no Brasil ao longo dos últimos anos. As empresas se juntaram, a gente teve uma série de fusões e aquisições. E o que diferencia esses grupos hoje? A inadimplência disparou, a evasão disparou. Essas empresas estão sofrendo? Então, as empresas mais expostas a esse mercado de massa são, consequentemente, muito mais expostas ao ciclo econômico. E por várias frentes, né? É a pessoa que fazia o curso de ensino superior para conseguir uma promoção do trabalho e hoje nem trabalho tem mais. É a pessoa que podia estudar e não precisava contribuir em casa, o orçamento familiar, e hoje precisa, né? Então, por vários motivos, esse alunado todo tem crescido menos e tem tido menores condições. Portanto, as empresas hoje têm uma dificuldade importante de se diferenciarem, de conseguirem atrair esse aluno e de fazer com que esse aluno seja rentável para a instituição. Porque disso também depende o tempo que o aluno fica na instituição, e com taxas de evasão muito altas, que é o que está acontecendo, você tem dificuldade de rentabilizar isso. Então, essas empresas estão, sim, numa situação de grande desafio por causa do ciclo econômico, se diferenciar muito mais uma das outras, e as 2 palavras de ordem são a experiência do aluno, o aluno de fato se sentir parte da instituição que está aprendendo, e empregabilidade. Bora fazer aquela nossa pausa bem rápida para o café de sempre. Daqui a pouquinho a gente vai seguir falando sobre o mercado de educação, sobre o setor de ensino. Como é que a gente faz para aprender
a ganhar dinheiro com isso no mercado financeiro? Como é que estão as ações dos grandes grupos de educação aqui no Brasil e também no exterior? É o que a gente fala no próximo bloco. O Business está de volta e conversa agora com o Leandro Bastos, que é o analista líder do Citi na área de educação. Ele fala com a gente sobre as oportunidades para você, investidor, na Bolsa de Valores com as ações de educação e também sobre a movimentação dos grandes nomes das grandes empresas educacionais atualmente no Brasil. Primeiro, é um setor bom para se investir, além do tempo, a grana também? Sim, a gente vem passando por anos mais desafiadores, né? O que é de uma certa forma traduzido pela performance do setor na bolsa, né? Que vem mostrando um pouco de pressão, mas a gente ainda enxerga assim a médio e longo prazo muitas oportunidades, né? Um setor que ainda tem muita demanda no nosso país, dados baixos níveis de penetração de ensino superior. A gente sabe que a educação é uma ferramenta fundamental para a produtividade, né, da nossa população. E ainda tem muita oportunidade de alocação de capital, consolidação, né, para boas empresas que estão bem posicionadas. A gente tem uma visão favorável. Quando a gente olha para a educação, os grandes do Brasil hoje, na educação privada, não costumam estar nos primeiros lugares de qualidade de ensino. Isso é uma coisa que o investidor precisa ficar atento ou ele precisa olhar em outro ranking, o dos lucros? Então, eu acho que é uma combinação. Óbvio, né, que com a análise financeira, lucros, rentabilidade, retornos são variáveis chaves e o que a gente tenta aqui sempre monitorar e tá antecipando tendências, né? Mas a gente não acredita, né, que um descompasso entre qualidade e desempenho financeiro ele é sustentável a médio e longo prazo. Então, todas as empresas são sempre muito vocais em ressaltar a importância de investir no produto e investir no sucesso do aluno, que é o que garante a sustentabilidade do negócio. Eu queria que você dissesse pra gente, você que está analisando todo dia o desempenho dessas ações, quem está na frente, quem está sendo visto pelo mercado com um olhar mais atento? A gente tem o caso da Ânima, poderia citar também a Ser Educacional, e até mesmo a Edux, né, que foi a empresa que hoje fez um rebranding, né, mas antigamente era conhecida como a Estácio. Essas são algumas das empresas que a gente acompanha, que a gente acha que estão bem posicionadas. Naquinha, pensando com a nossa cabeça de CNN Business, não dá para imaginar o tamanho do desafio de você pegar uma empresa que foi essencialmente criada para ter alunos dentro de uma sala, sentados numa carteira, lendo um livro, olhando para um professor e, de repente, você olhar para um auditório, para uma sala de aula e encontrar isso daqui. Tudo vazio, todo mundo em casa, uma pandemia que obrigou absolutamente todas essas empresas a se reinventarem, mudarem os modelos de negócio e, de repente, pegarem um ensino que era essencialmente na sala de aula e colocar tudo dentro de uma tela. Fazer com que todo mundo passasse a enxergar as aulas desse jeito. Em termos de negócio mesmo, de modelo de negócio, isso é uma mudança muito grande, muito drástica, né? Teve que mudar completamente o jeito de ensinar e o jeito de fazer dinheiro. Muitos especialistas dizem o que a pandemia fez para o ensino é basicamente o que a Covid-19 fez para o comércio eletrônico. Acelerou o crescimento que era esperado para vários anos, para poucos meses. Essa revolução na educação foi desde as crianças que estavam lá no primeiro, segundo ano, até quem está nos bancos das universidades. Isso mudou completamente, de uma forma muito profunda. No ensino superior, em 2020, com alguns meses da pandemia, aqui no Brasil, pela primeira vez na história, o número de matrículas em EAD, ou seja, o ensino à distância, superou o número de matrículas dessas tradicionais. Esse que senta na cadeira da escola, da universidade, essas matrículas diminuíram e diminuíram relativamente bem, assim, quase 14%. E aí, quando a gente olha o aumento nas matrículas de ensino à distância, 430%. Eu tô falando só de 10 anos para cá. Isso é muita coisa e isso não aconteceu à toa, né, Naka? A tecnologia é o grande pano de fundo dessa história e ela que está permitindo muita mudança por aí. Vamos ver então como
que a tecnologia está mudando esse jogo, olha só. Uma coisa é certa, a gente não está falando só de usar um celular, tablet ou de ter uma aula virtual, porque tudo isso já é coisa do presente. Mas, olhando para o futuro, os cientistas estão tentando entender como as máquinas podem, de fato, interferir e melhorar o processo do aprender. Só para você ter uma ideia, a consultoria Educause divulgou um relatório em 2021 sobre as tendências da tecnologia na educação. Esse relatório diz que a velocidade com que as novas tecnologias educacionais forem evoluindo é que vai definir a história do ensino superior nos próximos anos. Um gostinho dessa linha de pensamento apareceu na revista Ibero-Americana de Educação. Eles destacaram a integração do pensamento lógico à inteligência artificial e como o uso maciço de dados pode ser feito na análise de comportamento dos alunos. E segundo esse estudo, nenhuma instituição de ensino vai conseguir oferecer no futuro uma educação de qualidade sem ter um sistema de gestão que analise milhões de dados atualizados diariamente. O nome disso em inglês é Learning Management System, ou LMS, e é um sistema projetado para administrar e gerenciar recursos digitais na educação, desde o gerenciamento de conteúdo ao planejamento dos cursos. Outro estudo está mirando as bibliotecas virtuais, que são consideradas o cérebro computacional e intelectual de uma instituição de ensino. Os especialistas estão projetando que essas bibliotecas vão muito além do que há numa biblioteca real. A intenção é que haja uma diversidade multimídia que permita aos professores e alunos acessar todo tipo de informação em qualquer formato. Além disso, todo esse catálogo vai poder ser customizado de acordo com as necessidades de cada instituição. Outra novidade deve estar nos laboratórios, dessa vez virtuais. E os especialistas prometem que vai ser possível realizar práticas, como de química, com a mesma precisão exigida em um laboratório real. Gente, puxando aqui no fundo da minha memória, esse negócio de ensino à distância não é lá grande novidade. Eu era muito criança ainda e eu lembro de propaganda de televisão falando sobre EAD, a gente não chamava assim ainda, mas era um ensino à distância por carta, muito antes de tecnologia. Hoje isso está muito mais presente por motivos até meio que óbvios, né? E aí veio a pandemia e mudou toda essa história, acelerou o processo do ensino à distância. Até a escola que nunca imaginou fazer isso foi obrigada a fazer. Aí o EAD influenciou, obviamente, muito no nosso mercado, a ponto da gente ter mais de 90% de fusões e aquisições em relação ao ano anterior. Foram mais de 50 operações. Muitas empresas brasileiras comprando outras empresas brasileiras, mas também com companhias de fora do Brasil querendo entrar nesse nosso setor. Agora, consolidadas e usando cada vez mais a tecnologia, quem são essas empresas e como é que elas estão na Bolsa de Valores? Em meio ao turbilhão gerado pela Covid-19, as salas de aula, de uma hora para outra, estavam completamente vazias e sem utilidade. E aí, algumas empresas ficaram com a saúde financeira fragilizada. E diante desse cenário, grandes grupos se aproveitaram para comprar concorrentes. Ao todo, 52 aquisições no setor de educação aconteceram em 2021, um aumento de 93% em relação ao ano anterior, quando a pandemia se instalou. Esse, aliás, foi o movimento de compras de empresas mais forte desde 2008. E depois de tanta instituição educacional comprando concorrente, a gente tem, atualmente, 5 grandes grupos de educação na Bolsa de Valores. Então vamos a esse ranking dos maiores do setor educacional na B3. É como se fosse o resultado do Enem das empresas, só que no mercado financeiro. A gente começa com a Ser Educacional. A empresa vale cerca de 920 milhões de reais e é o 5º maior grupo educacional em valor de mercado. A Ser tem 336 mil alunos, sendo que metade deles está no ensino à distância. Ah, e são todos no ensino superior. Entre as universidades mais conhecidas desse grupo estão a Uninasal de Pernambuco, Unama do Pará, a Amazonense Uninorte e a paulista UNG de Guarulhos. E agora a gente passa para o 4º lugar no ranking.
é a Cruzeiro do Sul Educacional. Com valor de mercado de 1 bilhão e 800 milhões de reais, o grupo de quase 60 anos tem 380 mil alunos, sendo que 2/3 deles estão na educação à distância, o EAD. Mas tem uma diferença nessa empresa. A Cruzeiro do Sul Educacional é o único grande grupo do setor que está na Bolsa que também atua no ensino infantil, fundamental e médio, com uma rede de colégios no estado de São Paulo. Entre as universidades mais conhecidas desse grupo estão a própria Cruzeiro do Sul, além da Unicid em São Paulo, UDF em Brasília, Universidade Positivo no Paraná e Unip em Pernambuco. E agora a gente começa o top 3 desse ranking e em terceiro tá a Ânima Educação. A empresa vale 2 bilhões e 300 milhões de reais na bolsa e tem quase 400 mil estudantes, sendo que 128 mil deles estão no EAD, o ensino à distância. A Ânima nasceu em Minas Gerais e está prestes a completar 20 anos. O grupo foi formado pela união de várias universidades, como as mineiras UNA e UniBH, as paulistas Anhembi Morumbi e São Judas, além da paranaense Unicuritiba. A Ânima Educação também opera as marcas Le Cordon Bleu e HSM aqui no Brasil. E na vice-liderança aparece a Edux, que tem valor de mercado de 5 bilhões de reais. O grupo tem mais de 1 milhão de alunos matriculados. Entre as marcas da Edux, uma das mais conhecidas é a Estácio, universidade que sempre foi voltada aos alunos das classes C, D e E, e atualmente avança para a educação à distância. O grupo também é dono do IBMEC, que é uma das mais tradicionais escolas de negócios do Brasil, e também controla a Escola de Direito da Másio e o IDOMED, uma escola de medicina que tem 7 mil estudantes em 17 unidades no Brasil. E em primeiro lugar nesse ranking dos maiores grupos de ensino do Brasil está a Cogna. Com valor de mercado de 5 bilhões e meio de reais, a empresa soma 1 milhão de alunos atendidos diretamente em várias instituições que foram incorporadas ao longo das últimas décadas, como as marcas Pitágoras, Croton, Unopar e Anhanguera. Nos últimos 5 anos, o Grupo Cogna reforçou a aposta no ensino à distância e nos sistemas de ensino, que são adotados por escolas particulares. E aí, qual empresa e ação vão tirar a nota 10 nessa história? E o nosso entrevistado agora é o Marcelo Batistella Bueno. Ele é um dos fundadores, é CEO da Ânima Educação, a Ânima que hoje é um dos principais grupos, né, de educação privada no Brasil. Marcelo, queria já começar com o pé na porta. Pergunta de milhões. Para onde a nossa educação está indo? E a sua pergunta, eu acho que é a pergunta que nós, brasileiros e brasileiras, devemos fazer, né? Especialmente nesse momento, né? Porque a educação é o que vai levar o Brasil para onde a gente quer que ele vá. Eu posso falar isso não na posição na qual eu estou hoje como presidente da Ânima Educação. Eu estudei, meus pais conseguiram pagar para mim uma educação infantil, fundamental e média privada de alta qualidade. Vieram os vestibulares, eu com 16 anos passei na USP e passei a estudar de graça. É justo? Eu que paguei a vida inteira passo a estudar de graça, e milhões de brasileiros que estudam de graça não passam nos vestibulares e tem que ou parar ou pagar para estudar no ensino privado. Então, são essas reflexões que a gente deveria fazer e aí sim chegar à conclusão para onde vai a educação do país, né? Então fica aí a pergunta, poxa, vamos questionar esse modelo que eu acho injusto da educação brasileira? Vamos achar soluções, né? Por que os grandes grupos ainda não estão investindo no começo dessa caminhada? A nossa ideia nesse sentido é formar bons professores, né? Então, o nosso Instituto Ânima tem a missão de... Nós temos a missão de transformar o país pela educação. O Instituto tem a missão de transformar a educação do país. Como? Formando professores, ajudando a formar professores em licenciatura e tentar levar bons professores para o ensino fundamental e médio. Entre 2010 e 2020, o número de professores que saíram de salas com ensino presencial caiu 42%. Já o pessoal que fez EAD teve um salto de quase 110%. Em 2020, foram 92 mil professores formados presencialmente e 143 mil via EAD. Ou seja, o jogo virou. Hoje,
há muito mais professores formados via tela do que numa sala de aula. Me conta um pouquinho como a tua empresa e os seus concorrentes chegaram ao tamanho em que estão hoje. Como é que foi esse processo de consolidação? A gente fez um movimento pioneiro, né? Nós sempre acreditamos, desde o primeiro dia, na educação de qualidade. A gente achava que esse era um primeiro movimento. Os grupos de massa, então. É oferecer educação para alguém que jamais imaginou. Na nossa cabeça, haveria uma segunda onda, que era a onda da qualidade. Uma vez que esse jovem entrava e via que era possível estudar, ou continuar, Felipe, o seu estudo, como você fez, ele ia querer qualidade. E aí que a gente posicionou a Ânima. Então, nós estamos cada vez mais mostrando que, sim, nós somos diferentes desse que você citou, porque acreditamos em qualidade, e qualidade é para o resto da vida. Qualidade você não compra numa loja, você tem desde o primeiro dia, demora para construir. Nós estamos há 20 anos na estrada, melhorando qualidade semestre a semestre. Essa é um pouco da nossa lógica, tá? No próximo bloco, a gente continua falando de educação, mas uma bem mais tecnológica, porque na Inglaterra já estão usando holograma para ensinar medicina. E a gente também vai dar um pulo na Itália, onde estão vendendo vinho a preço de obra de arte, com um pedido: não beba. Daqui a pouco a gente explica. O Business está de volta e a gente segue falando sobre educação, só que agora de um ponto de vista muito mais tecnológico. A gente já falou um pouquinho sobre tecnologia, do EAD, do computador, só que agora é uma tecnologia de outro nível, né, Ana Cara? Definitivamente daquelas que parece filme, porque na Inglaterra tem uma universidade que está treinando os estudantes de medicina a detectar problemas respiratórios com realidade aumentada. Como é isso? Vai aparecer um paciente holográfico na tua frente. Parece coisa de filme mesmo, Definitivamente. Né? A gente sempre via aqueles bonecos mesmo, que faziam respiração ali e tal, aquelas manobras todas, e agora isso pode ser feito de um jeito muito mais high-tech, como a gente vai ver agora. É assim, numa sala de verdade, mas usando a realidade via tecnológica, que médicos britânicos que estão sendo treinados praticam o que aprenderam na teoria. Um aplicativo de treinamento simula cenários e pacientes holográficos, que são aplicados em ambientes no mundo real. Por enquanto, esse holograma só tem problemas respiratórios. Ele tem desde a asma ao choque anafilático, passando pela pneumonia e a embolia pulmonar. Também tem complicações, que são aplicadas em tempo real. Afinal de contas, os médicos residentes precisam saber como lidar com uma pessoa de verdade, num hospital também de verdade, em uma situação real. Essa aplicação ainda está meio que no estágio inicial e a expectativa é que no futuro os cientistas consigam aplicar problemas mais complexos. Aí, esse holograma vai ter problemas cardiológicos e neurológicos. Parece até coisa de filme de ficção científica. Mas aí fica um esclarecimento para nós, os pacientes. Esse aprendizado com o doente virtual não substitui o treinamento com os pacientes reais. E toda essa tecnologia está chegando aos poucos até aqui, ao Brasil. O ortopedista Bruno Gobato é um dos médicos que está usando óculos de realidade mista durante cirurgias. Com esse óculos e a realidade aumentada, ele consegue ter informações mais detalhadas do paciente e do procedimento. Os alunos da Faculdade de Medicina da Unesc, em Santa Catarina, também já estão aprendendo usando hologramas. Por lá, foi inaugurado um centro de realidade mista para experiências mais imersivas e interativas. Essa tecnologia está disponível nas aulas de anatomia e nas simulações de cirurgia. Olha, existe um consenso entre acadêmicos e especialistas. Todas essas tecnologias de imersão, realidade aumentada, que antes estavam só nos videogames, vão cada vez mais ajudar os médicos. A ideia é usar toda essa tecnologia para salvar vidas. Bom, é exatamente como quando a gente joga videogame. A ideia
é passar ação e salvo para a próxima fase. Naka, eu amo tanto o nosso programa que eu queria fazer um brinde ao business, pode ser? Vamos lá. Um brinde com o melhor do suco de uva em lata, porque a gente está trabalhando, mas poderia ser vinho, principalmente porque a gente que é brasileiro ama, né? E cada vez mais. A gente já tem aqui no Brasil mais de 51 milhões de pessoas que bebem vinho, normalmente em taça, de maneira regular. A gente é o 14º maior mercado de vinho do planeta. Dá para crescer, porque a gente é mais ou menos 10ª economia do mundo. Então dá para ganhar umas posições aí. A gente tem tomado cada vez mais vinho, mas um especificamente não foi feito pra gente beber. Na verdade, não foi feito pra ninguém beber. Parece contraditório, estranho, né? isso. Exatamente. Mas a vinícola que fabrica esse tal vinho, ela acredita tanto no poder da arte do que ela faz, que ela tem certeza que as garrafas que ela coloca no mercado não precisam ser abertas. Olha só que história maluca. Praticamente em qualquer setor, exclusividade é um negócio que, via de regra, vende demais. Quer aumentar o preço de um produto? Diz que só foram fabricadas pouquíssimas unidades para compradores especiais e estampa um número de produção nele. É uma das táticas para se cobrar mais caro, ou como diz a galera de marketing, agregar valor ao produto. É lógico que eu tô exagerando um pouquinho, né, gente? Isso não vai funcionar sempre, assim, para todas as marcas. Mas quando funciona, é impressionante. Um exemplo recente a gente teve com a tal figurinha rara do Neymar no álbum da Copa, lembra? Tinha gente pedindo 5, 7, 12 mil reais por ela, de tão difícil de encontrar. Teve até gente tirando onda e fazendo a própria versão da figurinha de milhares. Mas logo, pelo que o pessoal do nosso site apurou, apareceram quase 1000 anúncios nas plataformas de compras. E o que parecia super, hiper, mega exclusivo, ficou com cara de mais comum. E você já ouviu a gente falar bastante aqui no business, né? O que acontece com os preços quando a oferta aumenta. Ele cai. Já tem figurinha sendo vendida por 500 reais, até menos. Ainda assim é caro, né? A dificuldade de ter um preço estável está principalmente no fato da Panini, que produz as figurinhas, não dizer o quão raras elas são. Ninguém sabe exatamente quantas dessas figurinhas existem ou quantos pacotinhos a gente tem que comprar para conseguir uma. Para garantir e comprovar a exclusividade do produto, a empresa brasileira bem que podia aprender com o seu Túlio. Um certo italiano, colecionador, não de figurinhas, mas de obras de arte, que mora na cidade de Reggio Emília. O endereço dele é Via Mari número 10. O que, não por coincidência, é também o nome de um vinho muito especial. Essa é uma das traduções mais puras da palavra exclusividade. O que vai para essa garrafa é feito a partir das uvas que são colhidas na menor vinícola do mundo. Sono il più piccolo produttore al mondo. Na cobertura do prédio do século XVI, o dono do apartamento plantou as videiras num espaço de 60 metros quadrados. O que dali fica envelhecendo em barris de carvalho esculpidos por artistas locais. O resultado é vinho suficiente para encher 29 garrafas por ano e só. Quem quiser uma para coleção precisa pagar 5 mil euros. Será que o sabor vale o investimento? Para o dono da vinícola, o ideal é que nunca ninguém saiba. Inacreditavelmente, ele não quer que ninguém beba. Tanto que as garrafas são vendidas não numa loja, mas numa galeria de arte, alguns quarteirões perto dali. Ele diz que o vinho que ele faz é uma expressão artística, uma provocação filosófica, e que criou a microplantação de videiras depois de se arrepender por 20 anos de ter vendido uma vinícola enorme que ele herdou do pai. Ou seja, o vinho que ele faz para ele não é uma bebida, é uma obra de arte. Ah, tem um detalhe que eu esqueci de contar. O rótulo do meio vinho, meio obra de arte, foi feito por um artista da região que faz quadrinhos pra Marvel, você acredita? Ou seja, até o rótulo é super especial. Aliás, não ia ser nada mal colar esse rótulo num álbum da Copa, né? Pelo menos ia ser a prova de um pedaço de papel ainda mais incrivelmente caro do que qualquer figurinha dourada do Neymar. O business está chegando ao fim nesse lugar lindo. Nesse lugar maravilhoso que a gente sempre teve muito acostumado a frequentar na faculdade, nos cursos que a gente sempre fez, né, Naka? Mas que cada vez mais começa a virar uma coisa saudosista, porque absolutamente tudo aqui que a gente está vendo cabe nesse meu leitor digital aqui. Então, será que vai fazer sentido a gente continuar tendo livros, assim, de papel mesmo, pra gente folhear? A educação como um todo tá mudando, não é só a questão dos livros, né? Radicalmente, não é só uma questão de mídia. Sim. O conhecimento vai ser importante hoje e será importante para sempre. A gente falou sobre como a educação
o ensino e os negócios relacionados a tudo isso estão hoje e como eles devem estar no futuro. Mas a gente não falou apenas disso no business hoje. Como sempre, a gente falou sobre tecnologia também, a gente adora esse assunto, né? A gente falou sobre o holograma que, de repente, começou a aparecer em muitas universidades e muitos cursos de medicina para ajudar os alunos a entenderem, entre outras coisas, problemas de respiração, enfim, coisas que a gente só via em filme e agora vieram para a realidade. E a gente falou também de um vinho diferentão, que é vendido a preço de obra de arte e vem com um pedido esquisito: não beba. Porque, afinal de contas, é algo para você deixar quase que como um quadro na parede. Definitivamente. Dentro da adega. Enfim, gente, se você quiser rever essa edição do Business, já sabe, aponta a câmera do seu celular para esse QR Code que está aqui na tela. Você vai também assistir a todos os outros programas, a todos os outros muitos assuntos que a gente já falou por aqui. Que delícia que é esse programa, que é como um bom vinho. Ele só melhora conforme vai envelhecendo, né, Ana Carla? Verdade. Agora, eu vou procurar aqui o livro Como Ser Felipe Siani. Esse aí eu acho que você não vai encontrar, porque ninguém se arriscou a escrever tamanha baboseira.